Fala galera, beleza? Então, mais uma aula, tá? Hoje o tema que a gente vai estar introduzindo é sobre estática, tá? A estática, né, na física, quando a gente fala essa palavra, ela tem um sentido, né, de estático. Estático é algo que está parado, né? Algo que está estático é algo que está parado, está em repouso, beleza? Quando a gente traz esse sentido para a física, nós queremos estudar quais são as condições que um corpo precisa ter para que ele esteja parado, né? Esteja estático. Então, o que a gente vai estudar aqui é quais são as condições que um corpo ou um ponto, né, deve obedecer para que ele esteja estático. Tranquilo? Esse que tem que ser o nosso pensamento. Para um ponto estar estático, o que ele precisa ter? Para um corpo estar estático, o que ele precisa ter? Tranquilo? Então, isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos começar pelo caso mais simples, tá? O caso mais simples é o de um ponto, beleza? Então, quais são as condições para que um único ponto esteja em repouso, né? Esteja em equilíbrio estático, né? A gente usa essa palavra equilíbrio, mas esse equilíbrio vem de equilíbrio estático, beleza? Então, quais são as condições que um corpo precisa ter, que um ponto precisa ter, para que ele esteja estático, tá? Como a gente está falando de um único ponto, beleza? Fica bem simples, porque para que um único ponto esteja em equilíbrio, basta que o somatório de todas as forças aplicadas neste ponto seja igual a zero, tranquilo? Se você tem que o somatório de todas as forças aplicadas nesse ponto é zero, você tem que esse ponto está em equilíbrio, né? Lembra lá quando a gente estudou forças, né, que a gente viu que se a gente tem duas forças contrárias, né, uma força para a direita e uma força para a esquerda, essas forças têm intensidades iguais, a gente vai ter uma força resultante, né, igual a zero. Ou seja, não tem uma força atuando efetivamente sobre aquele corpo, né, que vai movimentar aquele corpo, porque a força resultante ali foi zero. Então, se, né, o somatório de todas as forças aplicadas neste ponto for zero, nós podemos afirmar que este ponto está em equilíbrio, beleza? E, por exemplo, se eu tenho um exemplo aqui qualquer, né, inventei aqui essas três forças. Como que eu calculo, né? Como que eu somo essas forças? Então, é bem simples. Primeiro, a gente vai dividir essa soma em duas partes. A gente vai ver tudo que está na horizontal, e tudo que está na vertical, beleza? Então, a gente vai somar tudo que está na vertical, depois tudo que está na horizontal. E prestando atenção, porque eu posso ter algumas forças que vão estar, ó, inclinadas, né? Então, por exemplo, esse F1 aqui, ele está inclinado, né? Ele não está nem na horizontal, nem na vertical. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor, né, essa força que está inclinada para a horizontal e para a vertical. Nós já vimos como que a gente decompõe uma força lá na nossa aula de vetores. Então, se você não está lembrando muito, volta lá na aula, dá uma olhadinha como que você decompõe uma força. Mas, de modo geral aqui, né, a gente sabe que para decompor, por exemplo, esse F1, né, eu vou decompor ele, né, em F1x e F1y, né? Então ele viraria aqui, ó, ele viraria um F1x e aqui teria um F1y. E aí, quanto que vale F1x e quanto que vale F1y, né? Se eu, por exemplo, fizer em relação a esse ângulo aqui, eu sei que F1x vai ser igual a F1 cosseno de θ e que F1y vai ser igual a F1 seno de θ, né? Por quê? Porque aqui eu estou decompondo, ó, F1 com ângulo, cosseno, F1 sem ângulo, seno. Já vimos isso, né? Não vou ficar repetindo aqui um monte de vezes, mas só lembrando. Beleza, decompus os valores da minha força. Aí o que eu faço? Eu faço somatório, né? Para quem não reconhece esse símbolozinho aqui, ó, parece um Ezinho estranho, esse símbolo aqui, ele significa somatório, tá? Toda vez que você vê esse número, esse símbolo,
você vai lembrar de somatório, tá? Só lembrar disso aqui. Viu esse símbolozinho aqui? Somatório. Somatório de quem? Somatório das forças. Somatório das forças tem que dar 0. Então você vai fazer aqui, ó, horizontal primeiro. Na horizontal, você vai ter o quê? Vai ter que o somatório das forças tem que ser igual a 0. Quais são as forças? Na horizontal, F3 menos F1x. Tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 0. Ah, mas por que é menos? Por que é F3 menos F1? Ué, F3 não está para minha direita, né, no caso aqui, e F1 não está para o outro lado? Se elas estão em sentidos opostos, a gente já viu que a gente vai colocar o menos. Se elas estiverem no mesmo sentido, você vai colocar o mais, certo? Isso a gente já viu. Beleza. E aí a mesma coisa para a vertical, né? Quais são as forças que a gente tem na vertical aqui? As forças da vertical, ó, eu tenho F2 menos F1y. Tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 0. Beleza? E aí você vai resolver dependendo da sua conta. Tranquilo? Dependendo do problema que você tiver. Ah, professor, fiz essa conta aqui e não achei 0. No final da minha conta, deu um valor, deu 2, deu 3, não achei que deu igual a 0. Ué, se você achou que não deu 0, significa o quê? Significa que esse ponto não está em equilíbrio. Porque para ele estar em equilíbrio, é preciso o quê? É preciso que o somatório seja igual a 0. Então é o quê? É uma análise, tá? Quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está fazendo uma análise sobre este ponto. Eu vou olhar para esse ponto e vou analisar. Será que o somatório das forças sobre esse corpo é 0? Aí eu analiso. Ou, por exemplo, eu posso ter uma questão que fala assim, ó, um ponto material está em equilíbrio. Opa, se ele está em equilíbrio, a questão afirma que ele está em equilíbrio, então eu já parto do pressuposto de que o somatório das forças sobre aquele ponto é 0, entendeu? Então você tem que usar essa análise para resolver os problemas. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para o segundo passo, que é momento de uma força ou torque, tá? Então aqui tem dois nomes. Você pode encontrar escrito momento de uma força ou você pode encontrar torque. É a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Momento é a mesma coisa que torque. Alguns chamam de torque, alguns chamam de momento. Beleza? Você vai encontrar os dois. Tranquilo. Então, o que é o momento, né? O momento, o que é o torque? O momento ou o torque, né? É o quê? É o quanto de força, tá? Você precisa fazer para rotacionar algum objeto, né? E aí eu usei um exemplo muito legal aqui, que é, por exemplo, de uma chave de fenda. Vamos supor que você queira desparafusar um parafuso, né? Você vai tentar com a mão lá, você não vai conseguir, você vai pegar uma chave de fenda. E aí você vai pegar a chave de fenda e vai fazer força, né? Então você vai fazer força aqui, ó, na chave de fenda e para tentar girar esse parafuso, certo? Então a força que você fizer aqui, ó, na chave, vezes a distância, né, do centro do parafuso até o local onde você faz a força, é o que a gente chama de momento. E aí você vai ver que quanto maior for essa distância aqui, ó, né, menos força você precisa fazer para gerar o mesmo momento, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Não sei se vocês já viram trocar roda de carro. Alguém trocando uma roda de pneu, pneu de carro, roda de carro. Muitas das vezes, quando você vai trocar o pneu do carro, você vai ver que a chave que você usa para trocar o pneu do carro é uma chavona desse tamanho aqui assim, ó, né? O parafuso ele é pequenininho, mas a chave é grandona, o cabo dela é muito grande, né? Diferente de uma chave que a gente usa para usar em casa, para desparafusar um parafusinho em casa. Por que a chave do pneu é uma chave grandona assim e a chave para usar em casa é uma chavinha pequenininha? Por quê? Para você girar o parafuso do pneu, você precisa de um momento muito grande, você precisa fazer com que o giro dele seja muito grande, tranquilo? Para você conseguir desparafusar ele. Já uma roscazinha de casa, você não precisa de tanta força.
Então você consegue fazer um cabinho pequeno. Agora, para desparafusar o pneu, você ou precisa de uma força muito grande ou de uma distância muito grande. Só que o que é mais fácil mudar, né? A força é a força do seu braço, é a força que você vai fazer, né? Para girar o parafuso. Então, se você aumenta o cabo, você usa menos força. Se você diminui o cabo, você vai ter que fazer muita força para girar. Enquanto que se você aumenta o cabo, você faz uma força tranquila para girar. Entenderam? Então, o momento é essa capacidade de girar as coisas. Tranquilo? E aí ela tem relação com a força que você faz e a distância. Aí tem que prestar atenção. A distância do ponto de giro, que eu chamei de P, até o local onde você faz a força, né? Então, pensa assim, por que a maçaneta da porta não é no meio da porta? Já pensou isso? Por que a maçaneta da porta é aqui no final da porta e não é no meio da porta? Por quê? Para você abrir uma porta, né, o que você faz? Um movimento de giro, não é? Você faz o giro em cima da dobradiça. Se você pega a maçaneta e bota no meio da porta, você vai precisar fazer uma força maior para abrir a porta. Por quê? Porque a distância entre o meio da porta e o ponto de giro é menor no meio do que no final da porta. Por isso que a maçaneta é aqui no final, porque aí você faz uma força menor. Tenta abrir uma porta empurrando ela no meio, para você ver como que você vai ter que fazer bem mais força para abrir a porta do que o que você faz normalmente abrindo ela no final. Entenderam? Então, momento tem a ver com força e distância do ponto de aplicação da força até aonde essa força é aplicada. Beleza? Então, o momento, que eu chamei desse Mzinho aqui, é igual a força vezes distância. Tranquilo. Terceiro ponto, para a gente fechar, é equilíbrio de corpos extensos. A gente viu aqui, ó, equilíbrio de um ponto material. Para o equilíbrio de um ponto material, a gente viu que a gente só precisa, né, saber o somatório de forças naquele ponto, porque um ponto é uma coisinha pequenininha. Então, se eu sei todas as forças que atuam naquele ponto, eu já sei se ele está em equilíbrio ou não. Agora, quando a gente pega um corpo extenso, né, o que é um corpo extenso? É um corpo qualquer que a gente pode encontrar na natureza. Para a gente descrever se esse corpo está em equilíbrio ou não, não basta apenas saber que o somatório das forças tem que ser zero. Eu tenho que saber mais uma coisa além disso. Para um corpo extenso estar em equilíbrio, além do somatório das forças ser zero, eu também tenho que ter que o somatório dos momentos tem que ser zero. Beleza? Então eu tenho duas condições agora. O somatório das minhas forças tem que ser zero e o somatório dos meus momentos tem que ser zero. Tranquilo? Então eu vou ter que analisar esses dois casos para eu saber se esse corpo extenso aqui está em equilíbrio. Então qual é o exemplo aqui do meu corpo extenso? É uma barra, tá? Apoiada num suporte e com um corpo de massa M lá em cima da barra. Como que eu sei se esse corpo está em equilíbrio ou não? Para eu saber isso, eu preciso analisar quais são as forças e quais são os momentos sobre essa barra. Então vamos analisar aqui, ó. Quais são as forças que eu tenho aqui? Eu tenho uma força peso do bloco, aqui ó, PM do bloco, tá? Eu vou ter uma força peso da própria barra também, certo? E eu vou ter uma força peso da própria barra, que eu vou chamar de PD, de peso da barra. E aí, tá? Pra gente entender esse peso da barra, a gente precisa entender um outro conceitozinho, que é o de centro de massa, tá? O que é o centro de massa? Centro de massa é um ponto, tá? Ó, é um ponto em um objeto, onde toda a massa daquele objeto pode ser concentrada. Por isso que é centro de massa. Beleza? Por exemplo, se eu quiser equilibrar essa caneta aqui no meu dedo, onde que você acha que eu vou colocar o dedo para ela ficar equilibrada? Né? Eu vou colocar aqui na ponta? Se eu botar aqui na ponta, ela cai. Se eu botar na outra ponta? Se eu botar na outra ponta, ela cai também. Mas existe um lugarzinho aqui no meio, né,
que eu consigo, talvez, equilibrar essa caneta, né? Então, esse lugarzinho, esse ponto exatamente no meio, tá? Aonde eu consigo equilibrar um objeto, é o que a gente chama de centro de massa. Quando a gente for representar o peso de um objeto, a gente vai sempre representar ele no centro de massa desse objeto, beleza? Como esse aqui é um objeto homogêneo, o que é um objeto homogêneo? É um objeto em que a sua massa está distribuída, né, do mesmo jeito por todo o objeto, né? É como se fosse uma barra maciça de aço, de madeira, qualquer coisa. O centro de massa fica exatamente no meio do objeto. Logo, a gente pode dizer que o peso desse objeto, o peso dessa barra, pode ser representado exatamente aqui no meio dessa barra. Tranquilo? Beleza. E eu tenho mais uma força aqui ainda, tá? Que é a força normal. Ó, a força normal. É a força oposta ao apoio. Lembra que a gente viu força normal? Quando a gente apoia um objeto sobre uma superfície, existe uma força, né, que é causada pelo contato entre as superfícies, que é 90 graus com a superfície. Nesse caso aqui, qual é a superfície que está sendo apoiada? É essa paradinha aqui, ó, é esse apoiozinho aqui, né? Então a força normal tem que fazer 90 graus com quem? Com o apoio. Então ela está vertical para cima. Tranquilo? Beleza. Então, para a gente ver se esse corpo aqui ele está em equilíbrio ou não, nós temos que fazer o somatório, né, de forças que existem aqui e o somatório de momentos, né? O somatório de forças é mais fácil, a gente já viu ali como é que é, ó. É somatório de forças é igual a zero. Quais são as forças que existem aqui, ó? Ah, ó, eu tenho peso da barra para baixo, peso do bloco, né? Peso dessa massa aqui para baixo também e força normal para cima. Então, como que vai ficar? Vai ficar peso da barra mais peso desse corpo menos força normal tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a zero, né? Por quê? Por que esse aqui é mais e esse aqui é menos? Porque, ó, peso da barra e peso dessa massa aqui não estão os dois para baixo? Então não estão os dois no mesmo sentido? Sim, então é mais. Esse aqui não está no sentido oposto? Tá, então é menos. Beleza, somatório das forças, tranquilo. E somatório dos momentos? Bom, aí eu tenho que olhar. O somatório dos momentos não tem a ver com o giro? Não tem a ver com girar alguma coisa, que a gente viu aqui em cima? Então eu tenho que olhar para cá e ver. Esse peso, esse PM aqui, ele vai tender a girar para onde, né? Se essa força aqui continuasse direto, para onde que ele ia girar? Ele não ia fazer um giro mais ou menos assim, ó, né? Não ia tender a girar assim, ó, para cá? E esse peso de B não ia tender a girar para cá? Ó, né? Se essa força aqui puxa para baixo, ela gira para cá. Se essa aqui puxa para baixo, ela gira para cá, né? E essa força aqui? Bom, aí vem o macete, tá? Para a gente observar o momento, nós temos que fixar um ponto, que é o ponto de giro. Aqui no parafuso nós não tínhamos o ponto de giro. Onde que era o ponto de giro? Era o próprio parafuso, né? O parafuso é onde que vai girar. E aqui na barra, aonde que você acha que vai girar, né? Vai girar exatamente aqui, ó, no apoio. Aonde que vai girar essa barra? Se você apoia alguma coisa sobre uma superfície, onde que ela gira, ó? Ela gira aqui, ó, em cima do ponto de apoio. Ah, professor, mas eu posso ter mais de um ponto de apoio, não posso? Posso, ó. Eu posso ter 2 pontos de apoio, né? E aí eu vou analisar como que ela vai girar em função de um desses pontos. Então, se eu tenho 2 pontos de apoio, né, eu escolho um. Se eu tenho aqui, ó, 2 pontos de apoio, o da direita e o da esquerda, eu vou falar, eu vou apoiar no da direita, né? Vou usar o meu da direita como ponto de apoio, usar esse aqui como ponto de apoio. Então, nesse ponto aqui é o meu zero. E aí eu analiso todo mundo girando em volta desse ponto. Aqui, como eu tenho só um ponto, né,
ele é o meu zero, é o meu ponto de apoio. Então, eu vou analisar como que essa barra vai girar em função desse ponto. Beleza, então, ó, somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Quais são os momentos, né? Eu tenho o momento dessa força aqui e o momento dessa força aqui, né? Então, vai ser, ó, momento B, que é o momento dessa força aqui, menos o momento M. Tem que ser igual a zero. Por que menos? Por que é menos? Ué, esse aqui não está girando para cá? Ó, esse aqui não está girando para cá? Então, ele está girando nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário. E esse aqui está girando para cá, ó. No sentido horário. Se eles estão girando em sentidos opostos, tem que aparecer um menoszinho aqui, certo? O que é o momento? Momento não é força vezes distância? Então, ó, aqui eu vou chamar, ó, de distância 1 e aqui eu vou chamar de distância 2. Então, o meu momento B, que é dessa força aqui, é PB vezes distância 1, menos esse aqui, ó, é PM vezes distância 2. Ó, essa força vezes essa distância. Tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a zero. Beleza? E assim sucessivamente. Se tivesse mais uma força aqui, ó. Se tivesse mais uma força. Tivesse uma força aqui, ó. F3. Como que ia ficar? Se tivesse mais essa força aqui, F3, você colocaria aqui, ó, né? Eu usei esse aqui como mais. Então, ó, essa aqui está girando para cá, mais. Essa aqui está girando para cá, menos. Então, essa aqui está girando no mesmo sentido desse, então é mais. Então, seria aqui, ó, mais F3 vezes distância 3. E assim sucessivamente, quantas forças tiverem. Beleza? Show de bola. Então, é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus.